Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre AutoCAD 2015. Pessoal, essa é a terceira e última videoaula sobre o comando mline, ou seja, multilines. Bom, nessa videoaula eu vou explicar como que eu faço edições em mlines que se cruzam ou que não estão fechando corretamente. Bom, vamos direto ao assunto. Primeiro, para você trabalhar com uma mline que já está criada, você vai trabalhar com um comando chamado mline edit. Se você digitar na linha de comando mle, ele já vai preencher automaticamente com algumas opções. Tomem cuidado para não selecionar os leaders, né, que são os balões automáticos. Se tiver problema, digite ali edit que ele vai preencher automaticamente. Confirmo com a tecla Enter ou eu clico nessa opção que aparece numa janela lateral, que ele já vai trazer uma segunda informação, que é o seguinte: Multilines Edit Tools, onde eu posso trabalhar com elementos de junção ou fechamento, abertura, mesclagem ou até mesmo adicionar vértice. Bom, vamos começar aqui do mais básico. Olha só, eu tenho aqui o elemento Closed Cross. Essa função ele vai fazer um recorte em duas multilines que estão cruzando e ele vai deletar uma das partes, deixando somente uma sobreposta. Bom, habilitando essa opção, ele vai trazer uma pergunta na linha de comando Select First mline e o primeiro item, pessoal, ele vai considerar que ele vai recortar. Então, se eu quero fazer uma rodovia, fazer uma rua, e eu quero que essa linha aqui, ó, fique contínua e essa linha na horizontal seja passada por baixo, né? Vamos fazer uma sobreposição. Então, eu vou selecionar a primeira linha que vai ser removida, ou seja, a primeira linha de edição, e depois eu vou clicar na linha, no caso da mline, na vertical. Quando eu clico na segunda linha, reparem que a linha que foi selecionada ele deixou como ativo. Bom, você pode até inverter a ordem de seleção, ó, fiz aqui o Ctrl Z, eu vou selecionar o primeiro na vertical e depois na horizontal. Ele vai cortar quem eu selecionei primeiro. Beleza? É um comando simples, não é muito complexo e isso vai facilitar muito aí a sua vida. Bom, o outro elemento de ml edit vai ser o Open Cross. Bom, esse aqui não tem muito o que eu falar, porque na verdade as duas seleções serão cortadas. Então eu clico na primeira, clico na segunda e ele já vai remover toda aquela parte que está internamente na minha estrutura. Diferente desse primeiro, ele não faz distinção de first ou second line. Bom, habilitando aqui o Multiline Edit novamente, eu vou selecionar o Merge Cross, que seria como se fosse para 3 ou mais linhas. O que ele faz? O princípio é o mesmo daquela função onde você clica primeiro e a segunda seleção é onde ele vai deixar 100% ativo. Só que dessa vez ele deixa somente a linha central como elemento sem corte. Então, se você tem uma multiline com várias linhas, ele só vai cortar as extremidades. Bom, o próximo elemento aqui para edições de mline seria o Closed T, que seria fechar um T. Bom, como que ele funciona? Simples assim. Você vai selecionar a primeira linha que deve ser recortada. Se eu quero remover essas duas linhas na vertical e deixar o encontro com a linha externa, então eu clico na vertical e na sequência eu clico na horizontal. Ele já vai fazer o arremate e consertar essa minha estrutura, ok? Partindo em frente, outro elemento de mline edit seria OpenT. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma função, só que ele vai deixar com aberto todas as linhas selecionadas. Então, eu vou voltar aqui no Ctrl Z, ó, vou deixar o T como estava anteriormente, vou habilitar o mline edit, OpenT, selecionar a primeira linha na vertical e a segunda na horizontal. Independente da seleção que você faz, ele vai recortar aqui a sua estrutura, deixando um T aberto. Beleza? Você pode fazer a mesma coisa em linhas onde tenham mais informações, ou seja, 3 ou 4 linhas. Seleciona a primeira e na sequência a segunda, ele vai deixar a sua estrutura central ativa. Então essa última que eu habilitei, eu fiz acho que um pouco rápido, seria o Merge T, ou seja, ele vai fundir as linhas centrais e as extremidades, as linhas de fora, ele vai recortar. Bom, partindo aqui para uma função chamada Corner Joint, ele vai unir elementos que estão abertos. Como assim? Se eu tenho duas mlines, elas não encontraram o elemento de close, elas não fecharam, clico na primeira linha,
clico na segunda linha de mline, ele fecha essa minha informação, ok? Ficando aí muito mais prático, muito mais fácil de você editar. Bom, vamos para o próximo elemento de mline edit, que seria adicionar um vértice. Bom, galera, esse adicionar um vértice tem que tomar muito cuidado no que você vai trabalhar. Eu vou trazer o zoom aqui próximo a esses elementos, só que reparem que ele não é preciso. Por quê? Quando você clica na linha, ele não te informa a distância da criação do vértice, ele cria aqui uma junção, caso você tenha editado com corner ou não, ele pode modificar a estrutura da sua multiline, e ele continua ainda perguntando select mline. Então, para você verificar o que você fez, aperte a tecla ESC, clique exatamente em cima dessa multiline e reparem que ele colocou um ponto central. Esse ponto aqui é exatamente aquele que eu cliquei. Não confundam com o midpoint. Se eu clicar nele agora e puxar para cima, ó, toda a multiline vai se ajustar com esse meu elemento de vértice. Por que eu falei que ele não é preciso? Devido à forma que você ativa ele, ó, eu não tenho nenhuma informação dimensional, não tenho nenhuma referência dimensional. Basta você clicar, apertar a tecla ESC, clicar em cima desse elemento, que ele já vai te informar agora um segundo vértice. Então, tomem cuidado com essa relação, ok? Bom, se você habilitar novamente o mline edit, você pode agora deletar algum vértice. Logo abaixo do adicionar, você tem aqui, ó, deletar vértice. Bom, aqui é simples, clicando na multiline, próximo ao vértice, ó, ele remove aquelas quinas e aquelas junções. Então, você pode ficar tranquilo que, mesmo que você faça errado, você pode voltar. Bom, para finalizar essa videoaula, falta somente 3 elementos, aonde estão aqui na coluna da direita, que seriam o Cut Single, Cut Wall e o Weld Wall. Bom, o Cut Single é muito próximo ao vértice, mas, eu repito, ele não é também preciso, porque olha só, eu vou me aproximar dessas multilines e eu vou dar um clique aqui no meio, ó. Não tem nenhuma referência de OSNAP ou nem pinpoint. Quando eu clico, ele faz uma separação pequena, mas ele faz. Se eu clicar novamente, ó, ele vai separando até que eu pare de selecionar, ó. Reparem que quando você vai clicando, ó, ele vai separando a sua estrutura em diversos pontos. Querendo ou não, ele faz aqui um split, não está fazendo nada de diferente do comando. E caso você queira fazer esse corte em 2 linhas da multiline ao mesmo tempo ou em várias, você pode habilitar o mline edit e, em vez de pôr o cut single, põe o cut wall. Ele vai cortar todas as linhas ao mesmo tempo, ó. Vou clicar na linha de cima e ele vai cortar a de baixo também, ó. Reparem que pela seleção que eu estou fazendo, ó, ele cria uma simetria na linha inferior. Mas, professor, isso funciona em multilines com mais de 2 linhas? Sim, funciona, olha só. Eu vou habilitar aqui o mline edit novamente, colocar aqui o cut all e eu vou selecionando aqui a linha na horizontal. Reparem que ele vai cortando esse meu elemento, ok? Uma forma precisa de você trabalhar com o cut no mline seria o seguinte: clicando uma vez próximo à extremidade e a segunda também, ó, ele vai deixar um pouco mais distanciado esse seu elemento. Então, clique o primeiro elemento próximo à linha ou extremidade e o segundo clique próximo à segunda extremidade. Ele vai fazer um corte ali razoável, ok? Não vai fazer aquelas picadas menores. Bom, para fechar então essa videoaula, falta somente um comando, que seria a junção ou solda de várias linhas ou multilines. Então, olha só, eu vou habilitar aqui mais uma vez o mline edit e eu vou selecionar essa opção, Weld All, ok? Dando um clique nessa informação, eu vou selecionar os itens que eu quero que ele volte. Cliquei numa extremidade, cliquei na outra, ele junta. Vou clicar agora na linha da vertical com a própria linha da vertical, ele uniu novamente esses 2 elementos. Então, reparem que se eu apertar o ESC e clicar nele, ó, ele não representa nenhum elemento de junção, ele transforma num único elemento. Então, vamos novamente aqui, ó, mline edit, Weld All, ok? Eu vou clicar primeiro na direita e depois na esquerda, ele uniu as 2 linhas. E você pode fazer isso sucessivamente, sem se preocupar muito com o ESC ou voltar habilitando a janela. Só uma dúvida aí que com certeza vai surgir, é que quando vocês habilitam o mline edit, algumas pessoas acabaram que se acostumando a explodir o elemento para depois fazer as edições. Galera, só uma dica, tá? Se você apertar o elemento aqui de multiline e habilitar o comando de explode, nenhuma dessas funções que eu acabei de explicar vai funcionar. Então, para todos esses elementos,
tem que estar com a M-Line ativada, ou seja, com a M-Line criada. Não vai funcionar com linhas explodidas. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Eu quero agradecer muito aí a atenção de vocês por acompanhar essas 3 videoaulas. Então eu quero agradecer a paciência de vocês, a compreensão e esse tempo que vocês dedicaram aí praticando. Se vocês gostaram, deixem os seus comentários, curtem, compartilhem, divulguem para mais e mais pessoas, para que eu possa continuar ensinando gratuitamente aqui para vocês. Galera, quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!